Aprenda a encontrar um podcast no Spotify. O que é um podcast? Um podcast é como um programa de rádio na internet. Episódios sobre tópicos diversos. Podem ser educativos, para entretenimento ou entrevistas. Podcasts são populares por serem flexíveis e informativos. Ouvintes podem assinar em apps como Spotify. Flexibilidade para ouvir quando quiser. Abra o seu aplicativo. E observe tudo o que há na página inicial. Então, vamos lá. Nessa página, a gente pode ver, a partir do Boa Noite, música, podcast de programa. Isso é um atalho para a playlist pessoal. Aqui são os canais de podcast que eu já ouvi. Esta parte é as indicações que ele me dá. No caso aqui, músicas, né, parecidas com o James e o Arthur. Então, são playlists que ele me indica, tá? Aqui, ele já me diz, ó, que eu tenho novos episódios de podcasts para ouvir, onde eu posso adicionar na minha playlist pessoal, né? Só o episódio que estreou. Então, se eu botar aqui pro lado, ó, mostra todos que estrearam. Mais abaixo, eu tenho aqui todas as minhas aqui tocados recentemente, ou seja, todas as playlists que eu toquei. E aqui vai mostrar todos. Isso, no caso, esse aqui é um podcast. Este é o canal do MC Marcinho, né? Aqui é uma playlist minha pessoal. Então, assim, neste tocado recentemente, é tudo que eu ouvi, tudo que eu mexi. A partir daqui, ele vai me dar indicações de playlists de estilo musical, tá? Então, aqui eu tenho pop dance, pop. Aqui, ó, feitos para a Tatiana, tá? Isso aqui é tudo baseado nos meus gostos musicais. Ele cria playlists pelos meus gostos, né? Então, aqui tu pode ver que é uma coisa mais pop, aqui é uma coisa mais pagode pop, ó, rock, e assim vai. Então, conforme teus gostos, ele vem criando. Aqui, ó, para acompanhar a sua noite, são outras playlists que ele indica. Isso tanto como um podcast, uma série de guiada, né, para descanso, quanto músicas para dormir. Aqui já vem as minhas playlists pessoais, tá? Estação recomendada, as rádios. Agora que você já aprendeu ao que há na página inicial do Spotify, vamos aprender as ferramentas, né? Todos os ícones aqui, o que cada um representa. Então, aqui nós temos o sininho, que são o quê? As minhas notificações de tudo que foi lançado. Se eu selecionar música, ele vai me dar todos os lançamentos atuais de música, onde eu posso curtir, né? Eu vou colocar na minha biblioteca, baixar, adicionar a minha biblioteca e ouvir offline, tá? Posso ver mais sobre o artista, compartilhar sobre essa música que foi lançada, ou vamos ver sobre o podcast do programa, ele vai me dar a mesma coisa, né? Todos os episódios de cada canal. Então, do canal A Praça é Minha, estreou esse episódio, do William Sanches estreou este episódio,
e assim por diante, tá? Então, no sininho é assim. No reloginho, foi tudo que eu ouvi recentemente, tá? Todos tocados recentemente. Na configuração, vai mexer nas configurações do aplicativo, se tu quer ouvir com transição gradual, se tu quer ouvir offline, online, enfim. Não vamos entrar nesses detalhes. A partir de aqui que eu já expliquei, então, esses 3 aqui, nós vamos olhar aqui para baixo, onde consta o início, que é a página que nós estamos, o buscar e a minha biblioteca. Então, agora que a gente já aprendeu as ferramentas da página inicial, já verificou tudo que há na página inicial, nós vamos entrar agora na parte de buscar. A gente clica em buscar, e aí nós temos aqui, ó, o que você quer ouvir, né? Pode ir a navegar pelas seções, né? Então, aqui, podcasts, que é o que nós logo vamos clicar, eventos ao vivo, feitos para você, lançamentos, creme, a experiência, Brasil. Bom, aqui são categorias criadas pelo Spotify e são diversas, né? Nossa, é bem longuinha a lista, tá? Aí você procura o que mais lhe agrada. Mas agora nós vamos clicar apenas em podcast, tá? Então, opa, vamos pegar a canetinha aqui, ó. Vamos clicar em podcasts. Continuando. Em categorias, nós temos a parada de podcasts. Então, são canais, né? Episódios ou canais que estão fazendo sucesso. Quando tem top podcast, são canais que fazem sucesso aqui, no caso, no Brasil. Top episódios, os episódios que mais fazem sucesso no Brasil. Tem os de ficção, e aí vai pela categoria, né? Ou então pelo país, como vocês podem ver aqui e aqui. Vou falar das categorias existentes no podcast, tá? Então, nós temos paradas de podcasts, como a gente viu, lançamentos de podcast. Dentro do lançamento, a gente encontra não apenas episódios novos, como também canais, tá? Só no Spotify. Então, são canais criados dentro e exclusivamente do Spotify. Creators, né? Podcasts com vídeos. Sim, nós temos podcasts com vídeos. Vamos ver um exemplo aqui. Vou pegar qualquer um, tá? Vamos pegar esse aqui. Vamos ver se tem vídeo. E se você não tá... Né? Então, temos diversas opções de podcasts, de assuntos, né? Então, histórias, quem gosta de história, autocuidado, crime, negócios, educação, notícias, humor, livros, amor e sexo, estilo de vida, arte e entretenimento. E entre essas, que são as principais, nós temos as subcategorias, que é clicando nessa partezinha aqui, ó, ver todas as categorias. Vamos lá? Então, em subcategorias, por exemplo, dentro de arte e entretenimento, nós temos arte e entretenimento, livros, celebridades, humor, design, ficção, cinema, literatura, cultura pop, histórias, podcasts sobre programas de TV. Em crimes, educação, né, esporte, lazer e estilo de vida e saúde, jogos, negócio, tecnologia e notícias e políticas. Certo? Então, essas são as categorias dos podcasts dentro do Spotify. Interessante, né? Saber que, por exemplo, a gente quer saber um esporte, mas é tão difícil, né? São tantos esportes. Ai, quero saber só sobre MMA, né? Ou ar livre, né? Então, tu já clica ali e já vai te dar vários podcasts falando exatamente sobre esse assunto. Muito interessante. Vamos verificar como é que funciona um canal de podcast. Vamos lá brincar e vamos selecionar qualquer um. Vamos lá no humor.
Vamos selecionar aqui, não vamos selecionar o que tá tão na cara, né? Vamos pegar um outro aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó, mal acompanhado, nunca vi falar. Então, vamos lá. Eu vou te ensinar agora sobre as ferramentas de cada canal. Como é que funciona um canal? O que que tu pode fazer dentro dele, né? Quais são as ferramentas que existem dentro de um canal de podcast? Vamos falar aqui sobre por exemplo, esse canal aqui que nós estamos, né? Que a gente já começou. O canal Mal Acompanhado, criado por Jovem Nerd, tá? A produção, né, da Jovem Nerd. Então, aqui nós temos assim, ó, o símbolo seguir, o sininho, aquele lá do início, né, para receber as notificações de quem agora, do canal, as configurações do canal, né, isso aqui tudo está relacionado, como eu já disse desde o início, para não ficar repetitivo, ao canal. Então, aqui é a nota, né, então, ó, nota também alta, são 3.000 pessoas que já curtiram, 4,9. Ele tá nos assuntos, né, de categoria sociedade e histórias pessoais. E nesta partezinha aqui, ó, nós vamos ver aqui agora, essa partezinha aqui, esse textinho todo aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o que que vai dar. Ele tá falando sobre o canal, então, é com a apresentação de Malfáquio, desculpa se eu não sei falar direito o nome, o Mal Acompanhado vai trazer diversas coberturas sobre os principais eventos de atualidade, desde o BBB até a Copa do Mundo. Interessante, né? E aqui nós também temos aqui, ó, os 3 pontinhos. Clicando nele, a gente pode ver mais ou menos a mesma coisa que a gente já tinha visto inicialmente, né? O seguir, que é a mesma coisa que esse aqui. Avaliar o programa. Tá? Que é baseado, né? Essa nota aqui, tu pode avaliar o programa se tu gostou ou não e aumentar a nota deles ou não. Compartilhar e mostrar o código. Certo? Vamos aqui. Aqui temos, então, aqui, ó, todos os episódios. Então, são todos os episódios criados pelo canal Mal Acompanhado. Opa, canetinha. Vamos lá tirar a canetinha aqui. Vamos baixar. Então, aqui nós temos vários episódios, perdão, criados por esse canal. Ao total, parece que já são 67 episódios. Temos bastante episódios, né? E como eu havia falado lá no início, quando eu clico aqui em mais, tá? Eu adiciono esse podcast na minha biblioteca, né? Vamos ver como é que se faz isso, ó. Adicionado, eu posso alterar. No caso, ele fica todos padrão, tá? Ele fica nesse aqui, ó, seus episódios. Isso é padrão do Spotify, já vem nele, tá? Mas eu não quero que fique aqui. Eu quero criar uma playlist com Spotify, com podcast, né? Sobre um assunto X. Os meus assuntos que me interessam. Então, vamos botar ali, ó. Canais que eu gosto sobre notícias atuais, né? Então, eu dou aqui, ó. Criar. E ele foi aqui, ó, adicionado. Opa, né? Mas vocês viram ali? Foi adicionado na minha playlist de notícias atuais. Se eu tirar daqui, ele tá aqui, tá? Ele tá aqui dentro. Mas eu posso tirar ele daqui, eu posso trocar ele, posso alterar ele, colocar em qualquer outro lugar que eu quiser, não tem problema nenhum. Eu posso também baixar e ouvir offline, né? Compartilhar. Adicionar aqui, ó. Adicionar a playlist, baixar, marcar como já ouvi, adicionar a fila, né? Compartilhar e ir para o episódio. Então, vamos clicar aqui no episódio. Reparem que eu cliquei aqui no meio dele, eu não cliquei no play. Por quê? Porque eu quero ver o que é esse episódio, eu não quero ouvir agora. Então, eu só clico no meio do episódio e aqui vai falar sobre o episódio. Então, esse episódio tem mais detalhes aqui do lado, ó.
quem faz parte dele, né? Pode deixar perguntas. Aqui no finalzinho eu volto para todos os episódios do canal. Ó. E assim, é sempre a mesma coisa, não é nada complicado, pessoal. Certo? Agora, vamos para o próximo passo. Sobre como funciona um canal, né? Como configurar ele, como marcar como lido, como adicionar no playlist, adicionar na fila. E se eu não quisesse nenhum desses canais, né? Não quero canal sobre humor. Eu não quero... Aliás, eu quero um podcast X, um canal X, mas eu não sei como achar. Eu não sei onde é que ele tá. Onde é que nós vamos? Vamos em buscar. Então, nós vamos clicar lá em buscar, tirar a canetinha aqui, buscar. E aí, nós vamos colocar aqui o assunto que a gente está procurando. Então, vamos lá, vamos procurar sobre... Idade Média. Não sei, me veio qualquer coisa na cabeça, tá? Só sobre Idade Média. Aí, olha só. Eu simplesmente joguei Idade Média. Reparem que quando eu coloco um assunto no podcast qualquer, ele me dá os melhores resultados, como ele diz aqui, tá? E aqui mesmo, ó, sem eu clicar, sem eu olhar para cá, eu quero que você observe o que está aqui embaixo. Então, aqui a gente pode ver que ele me dá um episódio, tá? Ele me dá um canal. Ele também me dá uma playlist musical. Então, aqui tá tudo muito misturado. Mas eu quero uma coisa muito específica, eu quero um podcast. Então, eu vou clicar em podcast programa. Ah, eu não quero sobre podcast programa, eu quero uma playlist. Bom, ele vai me dar todas as playlists relacionadas ao assunto que eu busquei. As músicas, tudo que tem a palavra Idade Média, né? Os álbuns com o nome Idade Média. E também, por que não, os artistas, que no caso, tem, pior que tem. Tem um artista Idade Média. Pra tu ver, né? Mas no caso, hoje nós estamos estudando sobre podcast, então nós vamos entrar aqui no programa podcast. Como eu coloquei um assunto aleatório, eu não coloquei um assunto específico, ele vai me dar vários canais ou vários episódios que contêm o nome Idade Média. E eu posso, a partir daqui, procurar o que mais me interessa e olhando, né? Enfim, fica a teu critério. Mas vamos lá. Não quero procurar um assunto, né? Não quero só um assunto, eu quero um canal X. Eu quero um canal com um nome, que eu sei o nome do canal, eu só não sei onde ele tá. O processo é o mesmo. Vamos lá. Vamos procurar esse aqui do professor Alan Dantas, tá? Se eu botar o nome dele, Alan Dantas, eles vão me dar a mesma coisa, ó. Vão me dar os melhores resultados e isso vai entrar ator, né? Ator não, perdão, cantor, perfil musical, né? Perfis de pessoas que têm o nome com Alan Dantas, tá? Todas as pessoas físicas não precisam, não são pessoas, não são artistas, tá? São pessoas que tenham playlist e que se chamam Alan Dantas. Os podcasts e canais, que é no caso que a gente está procurando. Então, aqui, como eu falei, os artistas, aí sim, são pessoas, né, conhecidas com o seu perfil verificado. Músicas com o nome de Alan Dantas. E esse, por acaso, não tem ninguém com esse nome. Tá? Álbuns, né? Vai ser mais parecido com o próximo nome e tal. E playlists. E nosso caso agora é um podcast e programa. Então, como a gente procura o programa Alan Dantas, do professor Alan Dantas de Design Instrucional, nós vamos clicar aqui. E pronto. Acabei de achar o programa Design Instrucional TACS, do professor Alan Dantas, da qual eu estava procurando. Ei, se liga nessas dicas! Ao seguir um podcast, você o adiciona à sua biblioteca pessoal, o que permite receber notificações. Você será notificado sempre que um novo episódio deste podcast for lançado, e isso facilita a descoberta e o acompanhamento de novos conteúdos. Acesso à biblioteca.
Os podcasts que você segue ficarão organizados em sua biblioteca, tornando mais fácil acessar e ouvir seus programas favoritos. Botão do sino Notificações. O ícone do sino, que pode estar presente ao lado do botão Seguir, é uma opção adicional para gerenciar as notificações desse podcast em particular. O sino tem duas funções principais. O sino vazio, você seguirá o podcast e receberá notificações de novos episódios, mas não sobre cada lançamento. Sino preenchido. Ao clicar no sino, você ativará notificações personalizadas. Isso significa que você receberá notificações detalhadas para cada novo episódio, ajudando você a ficar totalmente informado sobre as atualizações do seu canal de podcast preferido. Mais opções. O ícone de 3 pontos abre o menu de mais opções. Aqui você pode adicionar a sua playlist, baixar e ouvir offline, marcar como já ouvi, adicionar a fila de reprodução e muito mais. Se quiser ouvir offline seus episódios favoritos, lembrando que é apenas disponível em planos pagos, clique na seta Baixar. Junto ao título de cada episódio, há um ícone de seta para baixo. Após clicar, iniciará o download do episódio para poder ouvir offline. Ouvir um podcast é como ter uma conversa animada com seu café virtual. Histórias, conhecimento e risadas estão apenas a um play de distância.